Sou pai da Clara, e esta é a história mais dolorosa e revoltante que já vivi. Nunca pensei que uma mentira pudesse ferir tanto, nem que o silêncio de quem deveria proteger pudesse ser tão cruel. Clara sempre foi uma menina reservada, muito doce, extremamente respeitosa. Tinha uma sensibilidade incomum, daquelas almas que abraçam com o olhar. Sempre estudou muito, e quando conseguiu uma bolsa parcial para estudar na faculdade, parceira da empresa onde trabalho, foi um orgulho imenso para mim. Eu a via caminhando pelos corredores da faculdade, Como vender no cartão usando só o celular? que só um pai Como cheio de vender no esperança cartão usando só o consegue dar. celular? Ative o Mas Infinstep tudo grátis desabou pelo numa site terça-feira ou app. nublada. Baixe o app Estava no Infinity. meio de uma reunião quando meu celular tocou insistentemente. Era da coordenação da faculdade. Senhor Eduardo, sua filha se envolveu num incidente sério e foi suspensa temporariamente enquanto apuramos os fatos. Meus joelhos tremeram. Saí correndo. Chegando lá, fui recebido com frieza. A acusação era absurda. Diziam que Clara, em um acesso de raiva, havia atirado uma pedra em outra aluna, ferindo-a no pátio da faculdade. O relato foi feito pelo professor Otávio, que era até então considerado um dos mais respeitados da instituição. Eu não conseguia acreditar. Conheço minha filha, sei do que ela é capaz, e sei, principalmente, do que ela não é. Ela jamais machucaria alguém. Aquilo era uma armação. Só que eu ainda não fazia ideia do quanto. Fui até a sala da direção, pedi para falar com todos os responsáveis, olhei nos olhos do professor Otávio, e algo ali me acendeu um sinal de alerta. Era como se ele estivesse escondendo algo. Um leve tremor no canto da boca, um desvio no olhar, uma hesitação quando mencionei o nome da suposta vítima. Não era apenas um homem sendo firme em seu depoimento. Era alguém tentando sustentar uma mentira. Mesmo com minha defesa firme, Clara foi afastada por 7 dias. Nesse intervalo, tudo piorou. Os colegas se afastaram, alguns professores passaram a ignorá-la. No grupo de WhatsApp da turma, surgiram montagens maldosas, piadas cruéis, vídeos falsos. As meninas do alojamento passaram a tratá-la como um fardo, uma vergonha. Clara chegou em casa chorando tantas vezes que eu já não sabia mais como segurar meu próprio desespero sem que ela percebesse. Minha filha estava sendo linchada por algo que não cometeu. Foi então que decidi ir além. Entrei com uma denúncia formal na ouvidoria, exigi uma investigação independente. Foi nesse momento que conheci a diretora pedagógica Dolores, uma mulher firme, séria e, o mais importante, justa. Dolores iniciou uma apuração detalhada, solicitou imagens das câmeras, ouviu alunos, analisou registros e conversou com a suposta vítima. E foi então que as máscaras começaram a cair. A primeira coisa que apareceu nas câmeras foi algo estranho. Clara não estava no local no momento em que a agressão aconteceu. Depois vieram mensagens apagadas, recuperadas dos celulares, mostrando uma combinação entre 2 alunos. Um deles era sobrinho do professor Otávio, o verdadeiro autor da agressão. Otávio sabia disso desde o início, mas optou por proteger o sobrinho, inventou a acusação contra Clara para desviar o foco e salvar a pele do parente. E não fez isso sozinho. A professora responsável pela turma estava ciente e ajudou a encobrir a mentira. Tudo isso enquanto minha filha era humilhada publicamente, enquanto nós dois enfrentávamos o silêncio sufocante de uma instituição que preferiu manter as aparências do que buscar a verdade. Quando a verdade veio à tona, a diretora Dolores não hesitou. A professora cúmplice foi demitida imediatamente. Otávio, exposto, tentou negar, tentou argumentar, mas no fim, desabou, chorou, pediu desculpas, disse que foi um momento de desespero. Mas era tarde demais. O estrago já estava feito. Clara não voltou a ser a mesma. Embora inocentada oficialmente, as marcas ficaram. A confiança nas pessoas, a vontade de seguir ali, tudo se desfez em dor. Eu a segurei muitas noites enquanto ela chorava, me dizendo que preferia nunca ter ido para aquela faculdade, que jamais pensou que alguém pudesse inventar uma mentira tão cruel, e que doía mais saber que tanta gente acreditou nela sem questionar. E eu senti ódio. Ódio por não ter conseguido protegê-la desde o primeiro segundo. Ódio por perceber que o sistema educacional que deveria acolher e proteger os estudantes foi rápido em julgar, lento em ouvir e covarde em admitir o erro. Ainda assim não desisti. Continuei lutando, mostrando a ela que apesar do mundo às vezes parecer injusto, a verdade sempre encontra um caminho. Hoje, Clara estuda em outra instituição. Voltou a sorrir, não com a mesma inocência, mas com uma força que admiro todos os dias. E quanto a mim, carrega uma lição que jamais esquecerei. Nunca, nunca mesmo, deixe que a palavra de alguém, por mais respeitado que seja, tenha mais peso do que a verdade que você conhece no seu coração. A minha filha podia ter sido destruída por uma mentira, mas encontrou em mim um pai que jamais deixaria isso acontecer. Agora me diga. E se fosse com você, o que você faria no meu lugar?